mais um episódio de Conversas com o Binder. Falamos já sobre um tratamento novo que temos para a Covid agora, um capacete que eles estão utilizando para ajudar na recuperação para quem está precisando de respiração artificial. E agora a gente vai com uma outra notícia importante sobre a Covid. Cada vez mais agora, claro, as pessoas vão conhecendo, né, os caminhos da doença, a gente vai entendendo melhor assim como é que ela funciona. Isso aconteceu também na época que a gente teve o vírus da AIDS, apareceu, a gente não entendia bem como é que ele era transmitido, né, não se sabia. E agora acontece o mesmo com a Covid e vão se descobrindo algumas coisas. Então, de acordo com o Conselho Federal de Odontologia, o controle microbiota bucal está intimamente associado à possibilidade de infecções nos pulmões. Então, ou seja, um dos principais desafios da pandemia tem sido o aumento do tempo de internação dos pacientes, né? A média de permanência na UTI chega a ser 4 vezes maior que em outros pacientes críticos, cenário que exige uma equipe multidisciplinar para lidar com todo o impacto e uma longa internação. Isso acaba levando médicos, enfermeiros e fisioterapeutas a ter que trabalhar juntos ali na busca para que esse paciente acabe se recuperando, né? E dentre as unidades de tratamento intensivo, os cuidados bucais se tornaram um procedimento padrão para auxiliar na recuperação e também evitar a proliferação do coronavírus. E de acordo com o manual que foi desenvolvido e publicado em março pelo Conselho Federal de Odontologia, o CFO, em parceria com a Associação Médica Intensiva Brasileira, o vírus pode agravar doenças pulmonares a partir da alteração microbiota bucal, que é o conjunto de micro-organismos que habitam a boca. Então, e sobre isso, nós vamos conversar mais uma vez com o dentista e especialista em saúde coletiva da Neodente, João Piscinini, para nos dar detalhes sobre o cuidado bucal de pacientes com Covid-19. Primeiramente, doutor, então, a falta de cuidados bucais durante o período de intubação pode agravar o quadro do paciente com Covid? Sim, com certeza. A falta de cuidados bucais durante o período de intubação pode sim agravar o quadro de pacientes com Covid, ou que seja, comprometer o controle da doença nesses pacientes. Por quê? Porque os pacientes intubados, eles encontram-se internados em UTIs, as unidades de tratamento intensivo. Quando o paciente é submetido ao processo de intubação, a boca se torna o canal de acesso para os pulmões, com o objetivo de melhorar a respiração desse paciente. Então, ao estudar essa relação, o Conselho Federal de Odontologia, em parceria com a Associação Brasileira de Medicina Intensiva, estabeleceu que o vírus pode agravar doenças pulmonares a partir da alteração da microbiota bucal, que nada mais é do que o conjunto de micro-organismos que habitam a boca. E, por isso, os cuidados bucais se tornaram um procedimento padrão para auxiliar na recuperação desses pacientes e, ao mesmo tempo, evitar a proliferação do coronavírus. E, doutor, quais são as possíveis doenças bucais que a pessoa pode adquirir por ficar muito tempo internada na UTI? Olha, de modo geral, os pacientes internados em UTIs podem apresentar xerostomia, que é a sensação de boca seca, o ressecamento dos lábios, a hipossalivação, que é de fato a redução do fluxo salivar, então não apenas a sensação de boca seca, mas a redução da quantidade de saliva na boca desse paciente, que acontece devido ao uso de vários medicamentos e que favorece a proliferação de bactérias na boca, o que pode acabar desencadeando problemas como a doença periodontal, a candidíase, que é uma infecção causada por fungos, e também a saburra lingual, que é aquela placa branca que se acumula sobre o dorso da língua. Além disso, a administração de alguns medicamentos específicos na UTI pode levar ao aparecimento de outras alterações bucais, como, por exemplo, uma hiperplasia gengival, que é o crescimento da gengiva, fazendo com que ela recubra parte do dente. E também, outra manifestação bucal comum nesses pacientes é a dificuldade de deglutição, a dificuldade de engolir, que a gente chama de disfagia. Então, com certeza, pacientes hospitalizados podem sim apresentar uma predisposição maior a uma deterioração significativa da saúde bucal.
E doutor, quais os cuidados para quem estava com Covid internado na UTI por muito tempo? Deve-se procurar um dentista assim que sair? Com certeza, a principal recomendação para pacientes que tiveram Covid e ficaram internados em UTIs, não diria imediatamente após a alta da UTI, mas assim que ele tiver 100% recuperado da doença, né, é que ele procure um profissional da odontologia para que esse dentista possa avaliar a sua boca, porque se ele passou dias internado, né, principalmente sem cuidados com a boca, num ambiente de UTI que não contava com um profissional da odontologia na equipe, é grande a chance dele estar com um quadro de gengivite aguda ou outras condições, né, comuns em pacientes que ficam dias internados em UTI, como a candidíase, a hipossalivação, né, até mesmo a hiperplasia gengival, que é o crescimento da gengiva sobre os dentes por conta do uso de alguns medicamentos. E tudo isso, né, principalmente os quadros inflamatórios, como a gengivite, pode colocar em risco o seu processo de recuperação como um todo. Então, é por esse motivo que a gente recomenda essa atenção especial à boca no processo de recuperação desse paciente. Doutor João, qual a importância de um dentista nas áreas de UTI, já que tu fala muito em fisioterapeuta, fala em clínico geral, né, fala bastante em outras áreas, mas quase não se fala da importância do dentista? Bom, há muito tempo já é conhecida a relação entre saúde bucal e saúde sistêmica, né, que é a saúde do corpo como um todo. E um dos ambientes em que isso fica bastante evidente é a unidade de tratamento intensivo, né, a UTI. Então, como nós conversamos, né, os pacientes sob ventilação mecânica, ou seja, entubados, né, que a gente tem visto tantos casos de intubação agora na pandemia, eles passam a ter a boca como canal de acesso para os pulmões, né? Então, por isso que é tão importante a presença do dentista na equipe clínica da UTI, né? Um profissional da odontologia fazendo o controle da saúde bucal desses pacientes, até porque já é comprovado que isso reduz os índices de pneumonia associada à ventilação mecânica, que é a pneumonia que acomete os pulmões do paciente após 48 horas de intubação, e que é uma das condições responsáveis pela alta taxa de morbidade em UTIs. Então, só para fechar, né? Ao mesmo tempo que os pacientes hospitalizados podem apresentar essa deterioração da condição de saúde bucal, o comprometimento da saúde bucal por doenças como a cárie e a gengivite, por exemplo, podem interferir nas condições sistêmicas dos pacientes, né? Contribuindo para o aumento do tempo de tratamento hospitalar e, consequentemente, afetando diretamente a saúde e o bem-estar desses pacientes. Muito obrigado, então. Eu conversei com o João Piscinini, dentista e especialista em saúde coletiva da Neodente. Muito esclarecedora a entrevista, muito importante, novos tratamentos, cuidados também que a gente tem que ter com relação à Covid-19. Para você que não viu outros episódios, falamos algumas vezes já sobre a Covid, tratamentos e alternativas também para que as pessoas tenham uma recuperação mais rápida e assim, tudo, claro, cientificamente provado, né? Mas tratamentos que podem ajudar nessa recuperação cada vez mais vão aparecendo e aquilo que realmente foi cientificamente comprovado a gente traz aqui no Conversas com Binder. Para você um grande abraço e até a próxima edição.